Em Números 25, nós temos um episódio muito interessante na vida do povo de Israel. Nesse capítulo, nós vemos a adoração no Vale do Sitim, quando o povo começa a adorar outros deuses. Há um paralelo interessante entre Êxodo 32 e Números 25. Em ambos os textos nós temos adoração a outros deuses. Também nós temos a participação e influência de estrangeiros nesse processo. Uma vez que em Êxodo é a massa mista que atrapalha Israel, aqueles que eram estrangeiros estavam no meio do povo. E Números 25 são as mulheres estrangeiras que seduzem o povo. Um terceiro paralelo é que logo após a adoração ao bezerro de ouro, a instrução de Deus foi que eles não se envolvessem com a prostituição sagrada e também não participassem de cultos pagãos, justamente aquilo que acontece em Números 25. Em Êxodo 32, nós temos os levitas tomando a frente e punindo os que estavam envolvidos diretamente com a adoração pagã. Enquanto é um levita, em Números 25, quem faz a mesma coisa, matando um israelita que estava envolvido sexualmente com uma mulher estrangeira. Outro paralelo, o pecado do povo em ambos os textos requer expiação. E também, ambos os pecados são punidos com uma praga vinda dos céus. O curioso é que se trata da mesma geração. Os israelitas que receberam a lei do Sinai e respondem ao pacto da aliança adorando o bezerro de ouro, terminam a sua trajetória no deserto adorando a Baal no Vale de Sitim. O que é bastante curioso porque ajuda a gente a entender por que essa geração foi destruída no deserto e não entrou na Terra Prometida. Aliás, da geração, quem entrou na Terra Prometida foram apenas 2 indivíduos, Josué e Caleb. Portanto, o que temos aqui é uma geração que fracassa em corresponder à aliança feita com Deus. E logo, em Números 26, temos o advento de uma nova geração com um censo convocado por Deus e realizado por Moisés. Um outro detalhe curioso de Números 25, assim como em 1 Reis 18 e Daniel capítulo 3, é a música e a adoração pagã que desviam o povo de Israel de seu pacto com Deus. Portanto, a música é usada no Antigo Testamento com esse efeito também de convocar para a adoração pagã. E Satanás tem se utilizado ao longo dos séculos da música, uma vez que ela pode ser um instrumento de bênção, mas também um instrumento de maldição, no sentido de arregimentar pessoas para uma falsa adoração. Essa falsa adoração ela é sensorial, histérica, sensual, libertina e, portanto, longe dos planos de Deus para uma adoração racional, conforme nós lemos nas Escrituras. E ao longo da história, e principalmente da história recente do cristianismo, há sim a tentação de seguir um padrão de adoração pagã para se adorar o Deus verdadeiro, o que nunca resulta em algo positivo. No Adventismo também temos um fenômeno que foi paralelo à adoração em Sitim, no sentido de se constituir um convite a uma adoração desvirtuada. Isso aconteceu no conhecido episódio da Carne Santa. Você pode ler sobre essa história no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, a partir da página 35 em diante. No final do século XIX, muitos líderes adventistas estavam recebendo influência da literatura cristã de sua época, especialmente aquela ligada ao movimento de santidade, precursor do pentecostalismo. Por isso surgiu o movimento Receba o Espírito Santo no meio do adventismo. E chama a atenção como muitas campais foram organizadas com temas reavivamentistas, mas baseadas especialmente no emocionalismo. O ápice desse movimento é uma campal que acontece em Indiana em 1901, quando ocorre o fenômeno da Carne Santa. Muitos acreditavam que as pessoas que caíam durante os cultos, em virtude da música alta e repetitiva, haviam sido batizadas com o Espírito Santo e que agora possuíam a carne santa, estando isentas de cometer qualquer pecado. Uma certa senhora Haskell, preocupada com o andamento desse movimento, escreveu a Ellen White, que a essa altura se encontrava na Austrália. A mensageira do Senhor responde com uma carta, também dizendo que não estava surpresa, uma vez que já havia sido mostrado a ela que esse movimento estava acontecendo e que ele teria repercussões futuras, porque antes do fechamento da Porta-Graça se manifestaria todo tipo de coisas estranhas, música barulhenta, algazarra e tudo isso que
que contraria o sentido dos seres racionais seria chamado de operação do Espírito Santo. Assim, vemos que nos últimos dias da história, Satanás usará do mesmo artifício, a música, no contexto da falsa adoração, para desvincular o povo de Deus do seu Senhor e, portanto, acabar com a identidade própria do remanescente, assim como ele fez em Israel. Entretanto, em Números 25, nós temos a atuação de Finéias, um jovem sacerdote que era neto de Arão. Ele pega sua lança e com ela atravessa um israelita e sua companheira estrangeira que estavam mantendo relações sexuais em uma tenda, quando boa parte dos líderes conscientes em Israel já começava a clamar pelo arrependimento e pelo perdão dos pecados que haviam sido cometidos durante a adoração a Baal. Finéias é elogiado pelo seu zelo e fica a esperança no livro de Números de uma nova geração que vai obedecer ao Senhor e corresponder com os desejos do seu coração. Uma geração que se desagrada daquilo que desagrada a Deus e que, por outro lado, também se agrada daquilo que agrada ao coração do Senhor. Talvez seja tempo hoje de termos também o despertar de algumas pessoas que, em matéria de adoração, digam não aos modismos, ao levantar compulsório de mãos, à estratégia de usar músicas carismáticas, enfim, uma geração que se mostre mais bíblica e coerente na forma de adorar, que não busque fórmulas emocionais e músicas repetitivas, mas que conscientemente priorize a palavra de Deus e que seja fiel em todas as orientações que o nosso Deus deixou, quer na Bíblia, quer nos testemunhos escritos por Ellen White. E você, o que pensa desse assunto tão polêmico e às vezes complicado? Você concorda que deveríamos voltar às normas bíblicas sobre adoração? Não se esqueça de deixar aqui a sua opinião. Também curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos no WhatsApp. É muito importante divulgar essa mensagem para que outras pessoas reflitam sobre o papel da adoração no contexto do fim dos tempos. Deus abençoe você, um forte abraço.